No Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, onde nós vamos estar meditando nessa noite um pouco acerca dessa passagem. Eu creio em milagre. Alguém mais aqui crê? Parece que com o passar do tempo a gente vai perdendo um pouco disso, né? Mas eu ainda creio. Eu creio em milagres. Olha para quem está ao teu lado, dá um sorriso bonito e fala: eu creio em milagres. Aleluia, isso, eu creio em milagres. Isso, aleluia. E eu ainda creio. E quando a gente fala de milagres, queridos, sem dúvida alguma, não há nada que nós possamos fazer para merecer um milagre. Não há nada que da nossa parte nós possamos ter uma performance, ter uma conduta que nos faça ser merecedor de um milagre. Porque na verdade isso não faz sentido, né? A gente fazer algo para ser merecedor de uma intervenção divina, de um agir de Deus, da manifestação de uma maravilha de Deus sobre a nossa vida. Então não há nada que nós possamos fazer para sermos merecedores disso. Mas sem dúvida alguma, a gente precisa compreender que existem coisas que nós podemos fazer ou deixar de fazer que atrapalham o processo. Ainda que não possamos fazer nada para sermos merecedor, existem coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer que atrapalham um processo. Quem aqui gosta de bolo? Quem gosta de fazer bolo? Quem sabe fazer bolo? Olha aí, ó. Até quem não sabe fazer bolo pode tentar fazer, não pode? Mas existem coisas que essa pessoa... Não, o seu estava uma delícia, minha irmã, relaxa, não é revelação. Veio por acaso mesmo. Mas até quem não sabe pode se aventurar a fazer. E tem chance de dar certo. Mas combina comigo, se essa pessoa tiver uma receita, não tem muita chance de dar certo? Ainda que ela nunca tenha feito um bolo. Você nunca viu a mulher quando vai numa festa e no final ela chega assim: amiga, me dá a receita desse bolo, maravilhoso esse bolo. Então ainda que ela nunca tenha feito, através de uma receita ela pode provar desse bolo tão maravilhoso. Então eu acredito que não há nada que a gente possa fazer para ser merecedor do milagre, mas existe uma receita para nós não perdermos os milagres que Deus já liberou sobre nós. Existe um milagre de Deus para a tua vida, existe um milagre de Deus para a tua casa, existe um milagre de Deus para a nossa igreja, existe um milagre de Deus para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. E eu sei que quando eu falo um milagre parece pouco, não, eu estou falando um milagre para esse momento, para essa hora, porque o nosso Deus é perito em milagres. Então existe uma receita, existem elementos, né? Não existem elementos para nos tornar merecedores, mas existem princípios e valores que vão nos ajudar a não perder aquilo que o Senhor quer fazer sobre nós. Provar do milagre, da intervenção de... Talvez hoje você está aqui e está precisando de uma intervenção divina na sua vida, de um milagre. Talvez você já tentou no natural, talvez você já se esforçou nas suas habilidades para resolver, e parece que quanto mais você tenta, pior fica. Você chega naquele momento que você diz assim: somente um milagre pode resolver, somente um milagre pode transformar, somente um milagre pode mudar essa condição. Então eu tenho uma notícia para você: você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a pessoa certa e debaixo do mover e da ação certa. Mas aí nós precisamos entender, né, que existe uma receita, existe uma dinâmica para o milagre de Deus na nossa vida. Mateus capítulo de número 8, eu quero ler a partir do verso de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8 e verso de número 5, aleluia. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu servo será curado.
Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem, vai, e ele vai, e outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que seguiam, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Aleluia. Eu vou repetir o verso 3, se puder dar um pouquinho mais de som aqui para mim, Mateus, fazendo um favor. Então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Então, um milagre aconteceu ali. Naquela mesma hora, um milagre aconteceu. E eu creio que Jesus está fazendo milagres aqui nessa noite. Através da sua palavra, Ele está realizando milagres em nós. Então nós falamos acerca de uma receita, de um caminho, de princípios que vão nos fazer desfrutar daquilo que Deus tem para nós, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de transformação, de mudanças. O nosso Deus é um Deus que não muda, mas que se move. O nosso Deus é um Deus ativo. O nosso Deus é um Deus presente, fiel. E aqui nós vamos ver na vida desse homem uma receita para nós provarmos desse milagre. Provarmos de milagre na nossa vida com Deus. Milagre é algo que não é natural, milagre é algo que não se explica, milagre é algo que o homem não pode fazer, milagre é algo que só Deus pode, milagre é uma ação do céu, é uma ação do Todo-Poderoso, do Grandioso, do Eterno, sobre criaturas finitas como nós, criaturas limitadas, criaturas que muitas vezes se abatem, se cansam. Mas Deus é poderoso para realizar milagres. Deus ainda realiza milagres. E esse homem me ensina princípios, valores, ele me dá uma receita poderosa quanto ao milagre de Deus nas nossas vidas. E a primeira lição que ele me ensina, e talvez é por isso que nós podemos não estar provando do milagre que Deus tem na nossa vida física, financeira, familiar, ministerial. O primeiro princípio que esse homem me ensina é a humildade. Esse homem traz consigo uma característica, uma caminhada, uma expressão de humildade. Quando o texto começa a se referir a ele, o chama de centurião. E centurião era um homem que era o líder, que era o comandante, de uma centúria. Ou seja, era um grupo de mais ou menos 100 ou mais homens. E esse homem era um centurião, comandava esse grupo. Homens que recebiam ordens, e assim que recebiam, prontamente eles obedeciam. Homens que tinham uma rápida execução das táticas de formação militar. Nós poderíamos dizer que esses homens eram uma tropa de elite, e esse centurião era o líder, esse centurião era aquele que comandava, esse centurião era a autoridade sobre essa tropa. Mas observa que quando ele chega até Jesus, quando ele se aproxima de Jesus, primeiro no verso 6, ele chega narrando aquilo que ele está enfrentando, a situação, e ele diz, dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa, doente, com uma paralisia, e ele está gravemente atormentado.
Então, primeiro, ele chega narrando a situação, ele chega expondo aquilo que ele está enfrentando, ele chega deixando claro o porquê ele está ali, ele chega contando acerca daquilo que o está abatendo. Então, no verso 8, depois de Jesus interagir com ele, o centurião responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Então, eu acho isso interessante, porque esse homem é um centurião, comandante de uma centúria, que tem debaixo da sua autoridade mais de 100 homens, mas ele não chega em Jesus dando carteirada. Ele não chega em Jesus mostrando as suas insígnias. Ele não chega em Jesus mostrando o seu conhecimento tático e militar. Ele não chega se apoiando nas suas habilidades físicas. Ele não chega com a sua segurança estabelecida no seu conhecimento natural, né? Mas ele não usa nada disso para impressionar e nem para pressionar Jesus. Muito pelo contrário, ele chega se reconhecendo como indigno. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Ele não chega usando a sua autoridade, mas ele chega demonstrando humildade. Ele poderia usar a sua autoridade? Poderia. Ele poderia se apegar à sua autoridade natural? Poderia. Mas não é isso que ele faz. Ele se aproxima de Jesus em humildade. Quem ainda precisa de um milagre? Quem ainda crê nesse milagre? Olha como se aproximar em humildade. Mas eu conheço, mas eu tenho um cargo, mas eu tenho uma posse, mas eu sei disso, mas eu sei daquilo, mas eu tenho forças, mas eu conheço. Não, mas Jesus é infinitamente mais. Jesus está acima, Jesus é poderoso e nós precisamos compreender. Então aqui nós já observamos o primeiro princípio, humildade. Esse homem se aproxima em humildade. O que será que muitas vezes nos traz para a igreja? O que é que nos faz vir louvar, adorar, render gratidão a Jesus? Debaixo de qual sentimento nós sentamos nessas cadeiras para ouvir a palavra? Qual é o princípio que nós estabelecemos nesse momento de receber a palavra de Deus? O que é o maior fator que nos faz nos aproximarmos de Jesus? Debaixo de qual princípio você se aproxima dele? Esse homem se aproximou em humildade. E aí, na continuação, nós vemos que não apenas isso. Nesse mesmo verso 8, quando ele diz: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não sei se você está entendendo, às vezes nós como crentes, nós dizemos assim: Jesus tem que entrar, Jesus tem que resolver, Jesus tem que fazer, ou então nós dizemos assim: Jesus tem que mandar alguém. Jesus tem que fazer o pastor vir aqui e me dar uma palavra. Jesus tem que fazer o profeta vir aqui e me dar uma palavra. Jesus tem que fazer um irmão vir aqui e entender a minha necessidade. Mas esse homem está dizendo: Jesus, para mim o que basta é uma palavra do Senhor. O Senhor disser uma palavra, eu creio que tudo vai acontecer. Olha que lindo. Será que às vezes não nos falta humildade quando a gente diz: Jesus tem que fazer, Jesus tem que mandar, Jesus tem que me responder, Jesus tem que fazer algo? Mas esse homem está dizendo: eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada. Olha, ele não está se apegando a exigências de uma autoridade, mas ele está manifestando humildade. E aí ele diz depois disso: eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, que entre debaixo da minha morada, mas se o Senhor disser uma palavra que o Senhor diga, uma palavra, eu creio que o meu servo será curado.
Quantos ainda estão vindo para a igreja e crendo no poder da palavra? Quando nós estamos aqui, será que nós cremos nesse poder? Olha o que esse homem está expressando, né? Na visão daquele homem, o que poderia mudar a situação do servo que está enfermo, do servo que está com uma paralisia, que está gravemente atormentado. O que é que ele está dizendo na visão dele? O que é que poderia mudar? Uma só palavra. Uma palavra de Jesus poderia mudar a situação daquele servo. Uma palavra de Jesus poderia curar aquele homem. Uma palavra de Jesus podia o tirar da paralisia. Uma palavra de Jesus poderia acabar com o tormento dele. Uma só palavra. Qual o valor a palavra de Jesus tem para nós hoje? Qual o valor, o quanto nós valorizamos? Entenda, ele está dizendo, se o senhor disser uma palavra, ele vai ser curado. É uma palavra pode fazer toda a diferença. Não, me deixa entender, faz sentido para você na tua vida isso? Então me responde, você está pegando essa palavra? Você está pegando isso? Então uma palavra ainda tem poder para mudar a tua vida. Uma palavra de Jesus ainda tem poder para curar, restaurar, mudar, transformar. É isso que ele está dizendo. Aqui o que eu vejo fé. Esse homem é humilde, mas esse homem também se move em fé. Ele se move em humildade. Eu não mereço, eu não sou digno, mas ele também se move em fé. Uma palavra que o Senhor disser, o Senhor não precisa ir lá. Quantas vezes nós acreditamos que só vai acontecer se impor mão, se só vai acontecer se alguém for, só vai acontecer. Não, Jesus é poderoso para que uma palavra que você receba hoje aqui da parte dele, possa curar até mesmo quem está lá, possa transformar, possa ativar até mesmo quem está paralisado. Uma palavra de Jesus tem poder para mudar. Sabe, ele está dizendo, o Senhor não precisa ir, o Senhor não precisa entrar, o Senhor só precisa falar, o Senhor só precisa liberar, o Senhor só precisa pronunciar, proclamar, e mais, ele não fala que tem que falar muito, ele está dizendo uma palavra, uma palavra. Às vezes nós escutamos 1 hora de palavra, às vezes nós escutamos 1 hora e voltamos para nossa casa e está tudo igual, nada muda, nem a gente que estava debaixo da palavra, porque esse é o nosso problema, somos nós que estamos ouvindo a palavra, e enquanto nós ouvimos a palavra em humildade e fé, acredite, a situação lá pode começar a ser revertida, mas quem é o ativador? Aleluia! Já viu produtos que eles são 2 produtos, né? Durepox é assim, né? Ele tem um produto e daí tem outro que se mistura. Tem um que é o ativador. Quantos ativadores vieram ao culto nessa noite? A gente é o ativador, mas a gente é o ativo, mas a gente fica botando a culpa no passivo. A gente veio para ser o referencial, eu vim e pela palavra, em humildade, eu estou sendo ativado, e a minha casa vai receber essa bênção, aquele que ficou paralisado vai andar, aquele que estava enfermo vai ser curado, aquele que estava atormentado vai receber paz, porque está voltando para casa um ativador ativado. E esse homem está se movendo em fé, não precisa o Senhor ir, não precisa o Senhor entrar, é só o Senhor falar, e não precisa falar muito, é só uma palavra. Sabe, quando a palavra tem valor, a gente não quer perder nada dela, porque a gente sabe que uma palavra desses 40, 50, 1 hora que seja, podem fazer toda a diferença, então a gente não perde. Quem aqui vai no cinema e assiste filme pela metade? Quem aqui chega no cinema com 20 minutos do filme iniciado? Quem sai do cinema sem o filme acabar? Não, até o trailer a gente vê, até o final de si lá a gente quer ver, fica crédito, a gente quer ficar 1 hora, mas a palavra, parece que a gente não valoriza tanto assim. Deixa eu dizer, cinema não faz milagre, de si não faz milagre, só Jesus faz milagre, a palavra de Deus gera milagre, a palavra de Deus produz milagre. Então chega no trailer e sai só quando os créditos acabarem, fica até o fim, recebe, porque pode ser uma palavrinha, uma palavra que faz toda a diferença.
Quem crê que uma palavra pode mudar a sua vida, aleluia. Dá um glória a Deus aí por isso, então, aleluia. Se você crê, aleluia. A palavra, uma só palavra, Senhor, pode mudar. E sabe o que eu acho lindo? É que esse homem é um centurião, esse homem é um militar, esse homem é um homem acostumado com combate, com enfrentamento, com envolvimento militar. Esse homem é um homem que está acostumado a ver as coisas acontecer. Esse homem é um homem que provavelmente está acostumado a fazer as coisas acontecer, porque é um líder militar de batalha, mas que nesse momento está expressando uma fé, e mais do que expressando uma fé genuína, uma fé verdadeira. Ele está dizendo assim: Senhor, fala, porque se o Senhor falar, eu creio que vai acontecer. Fala, porque eu não sei se você está entendendo o que ele está dizendo. A minha condição muda, não quando eu vejo acontecer, a minha condição muda quando eu te ouço, quando eu ouço a tua palavra, quando eu ouço a tua voz. A minha condição já mudou, mas eu ainda não vi o servo, mas eu já ouvi a palavra, e a minha fé, a minha crença está na palavra de Jesus. Quem ainda crê na palavra de Jesus, quem ainda confia na palavra de Jesus, dá glória a Deus a Ele, aleluia. E mais do que uma fé genuína, mais do que uma fé verdadeira, uma fé que agrada a Jesus, uma fé que traz um sentimento no coração de Jesus. Lembra de Hebreus 11:6? Basta só andar com Deus? Não, nós precisamos ter fé, porque sem fé não há como agradar a Deus. O princípio que faz com que Deus se agrade da nossa vida, salvação é pela fé. Sem fé não tem salvação. Não há como ser salvo sem fé. Mas pela fé nós somos salvos. E olha que poderoso, né? Sem fé não é salvo. Pela fé é salvo. Mas fé não é nada que a gente faz. Fé é a gente crer no que Ele fez. Então a fé não me leva a um lugar de fazer coisas, a fé me leva a um lugar de acreditar naquilo que Ele já fez, e crer, e agora a partir dessa fé sim, caminhar nessa fé que agrada a Deus. Deus procura homens e mulheres com fé, homens e mulheres que querem agradar a Ele pela fé. É pela fé que o justo vive. É pela fé que nós agradamos a Deus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Habilidade, talento, estratégia, cargo, posição, nada disso é relevante para Deus. O que Deus procura quando Ele olha é uma fé. Eu quero encontrar uma fé, e a minha oração é para que Deus, ao olhar para esse lugar, Arquelau de Almeida Torres, 22:59, 12 de maio, 8 horas da noite, Ele ache fé em nós, uma fé que o agrada, uma fé que Ele pode olhar e dizer: está aí o ambiente do milagre, está aí o bolo preparado para gerar um milagre, está aí os ingredientes para o milagre acontecer. E é tão lindo, ou não, porque aqui a gente precisa pensar, aleluia, que Jesus vai dizer assim: olha, esse homem diz isso, né? Não sou digno de que entreis em minha morada, dize uma palavra e o meu servo será curado, porque eu sou homem sob autoridade. Olha que lindo, sob significa debaixo. Esse homem podia dizer: eu tenho autoridade. Não, ele está dizendo: eu caminho debaixo de autoridade. Sabe o que gera humildade? É a gente se dispor a andar debaixo de autoridade. Andar debaixo de autoridade vai fazendo a nossa humildade ser relevante. Ele está dizendo: eu sou um homem que estou sob a autoridade. Depois ele vai dizer que ele tem homens sob a autoridade dele, ou seja, ele vai dizer que tem homens debaixo da autoridade dele, mas não antes sem dizer que ele caminha debaixo de autoridade. E aí ele diz: olha, pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados sob mim, e digo a esse homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz.
Quando ele diz isso, Jesus vai fazer uma declaração. Jesus aqui vai pontuar a ação desse homem debaixo de misericórdia, de humildade e fé. E Jesus, ao fazer a colocação, vai dizer, e Jesus, ouvindo isso, ouvindo o quê? A expressão de fé desse homem, ouvindo a expressão de humildade dele, Jesus vai dizer, olha, e Jesus ouvindo isso, maravilhou-se. Jesus é maravilhoso, o príncipe da paz, Pai da eternidade, Ele é o Todo-Poderoso. Mas já parou para pensar que existem ações nossas que podem deixar Jesus maravilhado? Atitudes nossas que podem deixar Jesus olhando para nós maravilhado. Que coisa linda! E aí Jesus, maravilhado, disse aos que o seguiam, na verdade, eu vos digo, que não encontrei fé como essa, nem em Israel. Maravilhado, Jesus olha para aqueles discípulos que estão andando, que estão caminhando ao lado, e vai dizer, olha gente, fé assim, eu não encontrei nem no meio do nosso povo. Fé assim, eu não encontrei nem no meio dos judeus. Era mais ou menos como se ele dissesse assim, se hoje ele passasse, e ele encontrasse mais fé lá fora, do que do lado de dentro. Era se ele dissesse, olha, eu achei mais fé ali no espetinho, eu achei alguém com mais fé ali no espetinho, do que alguém que estava dentro da comunidade de Tetelestai. Olha o quanto isso é forte, gente. Ele está dizendo, olha, uma fé como essa, esse homem era um gentil, esse homem não era um judeu, era um gentil, e ele estava expressando uma fé que Jesus está dizendo, caramba, nem em Israel, nem lá no culto das 8 eu encontrei uma fé assim, nem na semana do partir do pão eu encontrei uma fé assim. Olha, a fé agradou a Jesus, a fé deixou Jesus maravilhado, Jesus se maravilhou com a ação. Às vezes a gente quer impressionar Jesus com a nossa habilidade, a gente quer impressionar Jesus com os nossos talentos, a gente quer impressionar com aquilo que a gente pode fazer, e na verdade Jesus está disposto a se maravilhar com o nosso coração, se maravilhar com a nossa humildade, com a nossa fé. É isso que nós precisamos entender, que é importante. Olha, uma fé assim, eu não encontrei nem em Israel. Que Deus, ao olhar para nós nessa noite, ache fé. Porque é que nós precisamos amar a palavra? Porque é que nós precisamos não deixar de congregar? Porque é que nós precisamos nos reunir para ouvir? Porque a minha Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Se você hoje estiver aqui mais do que com o corpo físico, mas se você estiver com o ouvido e o coração aberto, acredite, eu não tenho medo de dizer que você sai daqui com a sua fé elevada, que você sai daqui com a sua fé forte. Se você não apenas ouvir, mas você receber, a tua fé está sendo elevada, porque nós estamos ouvindo o Evangelho, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra que é sim poderosa para curar, transformar, renovar, mudar, mas é poderosa para ativar a nossa fé, para elevar o nosso nível de fé. Aleluia! E Jesus encontra tudo isso nesse homem, e eu fico maravilhado. Centurião, líder, tinha uma posição, mas ele não teve problema em expor a sua necessidade. Ele não teve problema em expor, olha, tem alguém enfermo, tem alguém doente, eu necessito, eu preciso. Por que é que muitas vezes milagres não acontecem na nossa vida? Porque nós não temos humildade de expor aquilo que estamos enfrentando. Volto a dizer, a gente faz de místico, mas na verdade muitas vezes é orgulho. A gente está dizendo, não, Jesus sabe, Ele vai mandar alguém para curar dentro de casa. A cura está quando nós decidimos dizer, ei, me ajuda,
Me ajuda porque eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, me ajuda porque eu estou enfrentando uma prova, me ajuda porque eu estou sendo tentado, me ajuda porque eu quase não estou resistindo. Isso é palavra de Deus. Tiago 5,16 vai dizer: olha, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Muitas vezes não é a fé que nos faz deixar encoberto, muitas vezes é o orgulho. A gente chama de fé aquilo que na verdade é orgulho humano e natural. Não, mas Deus vai mandar alguém aqui, e aqui, sem ninguém saber de nada, Ele vai realizar. Se for vontade dEle, Ele vai. Mas o que nós estamos vendo é um homem que tinha uma posição, que poderia se preocupar com ela, que poderia se apegar a ela, que poderia usá-la em benefício próprio, mas ele decide abrir mão de tudo isso e ser humilde e dizer: Senhor, tem um servo meu que está paralisado, tem um servo meu que está atormentado, mas eu tenho fé que se o Senhor disser uma palavra, esse homem vai ser curado. Pensa na multidão que não estava ao redor, irmãos. Pensam, quando Jesus vai falar da fé dele, Jesus fala para aqueles que seguiam. Então era exposto, não havia nada encoberto. Jesus manda a gente ir para o quarto e orar secretamente. A oração é secreta, mas ele nunca disse que o que ele vai fazer vai ser secreto. A gente quer botar no secreto o que tem que ser público, e quer botar no público o que tem que ser secreto. Às vezes a gente quer ter uma oração no público para impressionar homens. E às vezes a cura que a gente precisa trazer para o público, a gente quer que ele realize no secreto. Mas ele vai dizer, Mateus 6,6, e vocês quando forem orar, entrem no seu quarto. E entrando no seu quarto, feche a porta que está atrás de ti. E o Pai que está em secreto, Ele te ouvirá. E Ele te recompensará. Ouvir, Ele ouve no secreto, mas Ele não está dizendo que a recompensa virá no secreto. Por que é que muitas vezes o milagre não acontece? Porque nós não temos humildade de expor o que está acontecendo. Porque nós não temos humildade de procurar e pedir ajuda e clamar. Hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem acerca da mulher cirofenícia. Lembra daquela mulher que vai buscar Jesus, pedindo pela filha, e ela vai se chegar a Jesus, clamando: Senhor, a minha filha está atormentada, a minha filha está com... Que mãe que tem coragem de chegar falando isso? Uma mãe que ama a ponto de dizer: eu não vou encobrir, eu quero que ela seja liberta, eu quero que ela seja curada, e eu sei quem pode fazer, eu conheço aquele que pode fazer. Hoje é dia das mães. Ali havia uma mulher clamando pela próxima geração. Ali havia uma mulher intercedendo pela próxima geração, e não estava fazendo de maneira encoberta. Ore, 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 clame, interceda, mas vai ter momento que a gente vai ter que botar para fora, que a gente vai ter que pedir ajuda, que a gente vai ter que clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não tem problema, tem alguns que vão dizer assim: não incomode o mestre. Não, uma humildade e uma fé nunca incomodam a Jesus. A humildade e a fé faz Jesus parar, faz Jesus interceder, faz Jesus intervir naquela situação. Ali havia uma mãe clamando pela próxima geração. Sabe, às vezes a gente não quer expor o que a próxima geração está passando, e às vezes não é nem pela proteção deles, é pelo orgulho nosso, que vão pensar que eu errei. Queridos, eu tenho uma notícia: é bem provável que você errou, mas nós estamos diante do Deus que não rejeita aqueles que erram. Nós estamos diante de um Deus que perdoa, restaura, renova, habilita, fortalece, capacita, ativa. Aleluia. Só que muitas vezes nos falta a humildade, nos falta a fé. Mas esse homem teve humildade, chegou, se aproximou, ele teve fé, uma palavra. Ele não falou: Jesus, vamos lá fazer uma campanha. Não, uma palavra, Senhor, que o Senhor liberar, e o meu servo pode ser curado. E o meu servo pode? Não, pode é meu. Ele disse: o meu servo será curado. O meu servo vai ser curado. Está entendendo? Tem milagre.
Tem milagre da parte de Deus. Existem coisas que estão na nossa vida como não deveriam mais estar. Dê boas-vindas ao novo de Deus. Dê boa-vinda ao novo de Deus para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Como eu dou boas-vindas, pastor? Sendo humilde, tendo fé. Às vezes a gente faz tudo que pode para, em última instância, exercer fé. Não, mas eu estou tendo fé fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro. Como eu estou tendo fé fazendo algo que não vai mudar a situação, porque só Ele pode. Enquanto o nosso problema é que a gente diz crer no plano A, mas a gente continua carregando o plano B na manga. A gente crê no plano A, que é Jesus. Só que quando a gente carrega um plano B, esquece, você não confia no plano A. Porque só precisa de uma alternativa a quem não crê naquilo que está vivendo. Você entende isso? É como, pastor, é como queimar os barcos. Eu não volto mais. Chegou na ilha, agora é conquistar ou conquistar. E aí sabe o que os conquistadores faziam? Eles não deixavam o barquinho amarrado para, se caso desse ruim, correr para o barco e voltar. Eles queimavam. Sabe o que eles estavam dizendo? Eu não tenho a opção de retroceder. Eu não tenho a opção de voltar atrás. É vencer ou vencer. É conquistar ou conquistar. O problema é que espiritualmente a gente vive carregando os barquinhos. A gente carrega o barquinho e no primeiro sinal de aperto a gente quer correr para ele. Por isso que Satanás sempre deixa um barquinho perto de um Jonas disposto a queima os barcos nessa noite. Queima os barcos. É daqui para frente. Eu tenho fé. Nós vamos começar a provar de coisas grandes da parte de Deus. Eu estou queimando os barcos da minha vida. Eu estou abolindo todo o plano B. Não tenho mais plano B. Daqui é plano A. É Jesus, Jesus e Jesus. É o céu, é a eternidade, é a vontade de Deus. Mas tira o plano B da manga. Tira. Queima esse barco. Não tem mais volta. Porque o caminho estreito, que é para olhar só para frente, só para frente, só para frente. Não vire uma estátua de sal na caminhada cristã. Deus está tirando o Egito, está conduzindo para uma nova terra. Já nos tirou do Egito, mas nós ainda estamos caminhando para Canaã. Estamos no deserto, no processo. Mas eu amo deserto, por quê? Porque deserto é ambiente de milagres. Deserto é ambiente da manifestação sobrenatural de Deus. Aleluia! Mas tudo isso não é para você provar só do que Ele dá. Tudo isso é para você o conhecer mais intimamente como Ele é. No deserto vai ter frio, mas Ele vai ser a coluna de fogo. Só que só faz sentido a coluna de fogo se eu estiver perto dela. A coluna de fogo é para aquecer no frio do deserto, mas longe da coluna não vai aquecer. Deserto é lugar de manifestações, de milagre, de sobrenatural, e é esse ciclo que eu creio que você está entrando, que nós estamos entrando, o ciclo de viver milagre, o ciclo, sabe, a gente quer explicar tudo. Sabe, o cristão não é o povo da lógica, o cristão é o povo da fé, o crente é o povo da fé, o justo não vive por lógica, o justo vive pela fé. E aí nós estamos lá, não, na minha habilidade isso pode dar certo, aí Deus faz assim, então vai lá bonitão, vai lá habilidoso, resolva, e a gente cansa, e Deus está lá, pronto. Deus não está com a mão encolhida, mas às vezes a gente faz Deus cruzar os braços. A nossa falta de fé faz Deus cruzar os braços. Então vai lá, resolve. Quantos anos que você está nessa peleja? Quantos anos que você está nesse ciclo vicioso? Porque nós estamos dizendo, uma hora eu consigo. Não, Senhor, eu não consigo. Mas uma palavra tua pode mudar todas as coisas. Uma palavra tua pode fazer toda a diferença. Quem crê nisso, você crê na palavra? Levanta as mãos aí, glorifica o Senhor. Dá um aplauso bem forte a Jesus. Isso, aleluia. A Ele a honra. No deserto, não está aqui, mas está aqui,
no deserto tem a nuvem. Se a coluna aquece no frio, e não apenas aquece, a nuvem de fogo fazia com que o povo de Deus avançasse, até mesmo durante a noite. O povo de Deus vai avançar até mesmo em meio às trevas. O povo de Deus vai continuar caminhando, mas tem treva, não tem problema, mas tem a coluna de fogo, e com a coluna de fogo, até no meio da escuridão eu posso avançar. Mas sem Deus, nem no clarão do meio-dia às vezes a gente consegue andar. A coluna aquece no frio, a nuvem protegia do calor do dia. No deserto é muito frio durante a noite e é um calor exaustivo durante o dia. Então a coluna aquece e a nuvem protege do calor. Mas da mesma forma que não tem como ser aquecido longe da coluna, não tem como estar em refrigério sem estar debaixo da nuvem. Hoje essa nuvem não é física. Hoje essa nuvem é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a direção. Eu não sei porque o sol está me queimando, porque talvez você não está andando debaixo da nuvem. Eu não sei porque cada dia para mim é tão desgastante, cada dia para mim é tão difícil, cada dia para mim parece que eu vou morrer. Existe uma sombra. Aleluia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Talvez é por isso que a gente está tão cansado, porque existe uma sombra, mas a gente escolhe andar fora dela, e o sol está nos castigando. Quanto mais o calor fica intenso, mais, não é assim, dia mais quente, você não fica mais cansado mais rápido? Nos dias de calor a gente não se cansa mais facilmente, porque o calor nos desgasta. O que você quer num dia de calor? Uma sombra. Na nossa vida espiritual existe uma sombra 24 horas disponível para nós. A sombra do Todo-Poderoso. A sombra do Onipotente. Mas nós precisamos fazer dela a nossa morada. Aleluia. E é tão lindo, né? Porque quando a gente escolhe fazer de Jesus a nossa sombra, até a nossa sombra vai começar a poder curar. Lembra de Pedro? A sombra, não estou falando disso para a gente fazer uma doutrina, não é isso. Mas irmão, eu profetizo que você vai ser tão cheio de Deus, descansando nele, confiando nele, humilde em fé, que as suas palavras, as palavras dele através de você vão curar, vão restaurar, vão levantar, vão mudar. E eu já profetizo que o primeiro ambiente que vai provar disso é a tua casa, o segundo é a tua igreja, o terceiro é a sociedade que você vive. Aleluia. E terceiro ponto que esse homem me ensina, olha só, ele tem humildade, ele tem fé, mas ele também me ensina misericórdia. Verso 13, então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Aquele homem, naquele momento, deixou as suas atividades. Naquele momento, aquele homem deixa de lado a sua autoridade, ele deixa de lado a sua postura militar, ele deixa de lado a centúria, ele deixa de lado as suas tarefas, né? Não se apegou a nada disso, ao seu conhecimento, à habilidade, ele deixa de lado a autoridade e se move em humildade, debaixo de uma fé autêntica, que agrada a Deus, que agrada a Jesus, ele clama, ele pede, porque ele pede. Ele clama, meu servo está paralisado, enfermo, está muito atormentado. Você entende isso? Ele não pede por ele. Ele não pede nem sequer pela sua família, pela sua casa, ele está pedindo por um servo. Ele está tendo compaixão de alguém que sofre. Ele está tendo misericórdia. Ele está pedindo por alguém
Ele está clamando por alguém, né? Então olha, é alguém o qual o sofrimento do outro o fez buscar por intervenção. Ele vai buscar porque o outro está sofrendo, ele vai clamar porque tem alguém enfermo. Querido, pensa nisso, quanto tempo faz que você não ora por alguém? Quanto tempo que você não ora pela cura de alguém, pela salvação de alguém? Quanto tempo será que faz que nós não oramos para que alguém... Agora estamos orando para o Rio Grande, mas que os outros não precisem chegar a esse extremo, para a gente dizer, não, eu vou orar. Que a gente não ore mais como remédio, a gente ore como proteção. Deixa eu te dizer, você já orou pelo seu vizinho? Você já orou pelo seu patrão? Você já orou pelo seu pastor? Você já orou pelos irmãos? Porque muitas vezes a gente é pronto para orar pela gente, pelas causas da gente. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Senhor, faz. Senhor, olha, afronta. Deixa eu te dizer, você é filho. Você é filha. Filho, amada. Filha, amada, escolhida, desejada, abençoado, gerado no Senhor, adotado. E todo pai sabe do que o filho precisa. Usa esse relacionamento para ser bênção nas mãos de Deus, para trazer e dizer, Senhor, tem alguém paralisado lá, mas eu estou intercedendo diante do Senhor, porque eu sei que uma palavra do Senhor pode gerar vida, uma palavra do Senhor pode gerar cura. Então olha aqui, misericórdia, o servo vai ser curado. Na verdade o servo foi curado, mas olha que lindo que Jesus vai dizer. E pega isso no nome de Jesus para você, para a sua vida. Pega para você. Jesus vai dizer, olha, vai pelo teu caminho. Vai tranquilo pelo teu caminho. Porque conforme você creu. Às vezes a gente está dizendo, não acontece porque ele não crê. Porque ela não crê. Mas cadê os ativadores? O que Jesus vai dizer? Olha, conforme o teu servo creu, vai acontecer? Conforme você creu. O teu servo não está aqui comigo, mas você está. Não é o teu servo que está falando comigo, é você. É você que está clamando. É a tua humildade que te trouxe aqui. Quem veio no culto hoje? É a tua fé que te trouxe aqui, e é pela tua fé que ele vai ser curado. Receba isso, é pela tua fé. Mas tem que ter misericórdia. Daí você está pensando assim, imagina, aquilo lá não merece. Aquilo lá, eu orar por ele, sabe por que você está aqui hoje? Porque alguém orou por você, mesmo sem você merecer. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque mesmo sem eu merecer, alguém dobrava o seu joelho e orava, e dizia, Jesus, toca ele, Jesus, libera uma palavra, e uma palavra pode mudar a vida dele, uma palavra pode tirá-lo da paralisia, uma palavra pode curá-lo. Alguém teve misericórdia mesmo eu sendo ruim, alguém teve misericórdia mesmo você sendo ruim. E aí esse homem está liberando, está manifestando misericórdia. Jesus está dizendo, como você creu, porque você creu, da forma que você creu, o teu servo é curado. O servo foi curado naquela mesma hora, conforme a fé daquele homem. Uma fé que ele se moveu, demonstrou, manifestou em humildade. Uma fé que manifestou misericórdia e generosidade. Sabe, querido, palavras sem fé pode ser só uma religiosidade. E ações sem fé pode ser só esforço. Às vezes a gente tem ação, mas não tem fé, e isso é só esforço. Falar, mas não ter ação, também é só um misticismo. Não, eu creio, mas eu não faço. A minha Bíblia diz que uma fé sem obras é morta. Mas não basta só as obras, né? É necessária a fé. Então Deus nos deu uma fé para vivermos as obras, que de antemão Ele já preparou para nós que vivêssemos. E sabe o que eu penso? Que dentro dessas obras está incluído milagres, que dentro dessas obras está incluído maravilhas,
que dentro dessas obras está incluído coisas poderosas, que Ele já de antemão preparou para que nós vivêssemos. Mas a falta de entender a receita tem nos tirado desse lugar de milagres, tem nos tirado desse lugar de provar desse melhor bolo, que não somos nós que fazemos, que foi Ele que já fez para nós. Aqui havia da parte desse homem um clamor, havia uma intercessão. O homem está clamando a Jesus, o homem está intercedendo. Meu servo, eu não poderia chamar isso de uma oração, porque era uma oratória entre o homem e Jesus, mas uma oratória na qual ele fala, mas ele também ouve Jesus. Ele fala a Jesus o que está acontecendo, mas ele também espera Jesus dizer o que já fez sobre isso. Muitas vezes nós oramos para falar a Deus o que Ele tem que fazer, mas não esperamos ouvir dEle aquilo que Ele já fez. Na verdade, muitas vezes aquilo que Ele já fez em nada tem a ver com o que nós queremos que Ele faça. Aí agora não sai amém. Essa era a hora que você dava o amém, o aleluia, o glória a Deus mais bonito. Muitas vezes quando nós ouvimos a oração, aquilo que Ele vai dizer que já fez em nada tem a ver com aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. É difícil? Não. A minha Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, que os caminhos dele são maiores do que os nossos, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Está entendendo? O que eu orei, a resposta da oração de Jesus não era o que eu queria, e o que eu descobri com isso? Que o que Ele tem é melhor. O que você faz quando Ele fala com você? Abre mão, diz, então, deixa para lá, Jesus, não quero mais isso. Não, agora eu vou fazer uma campanha, vou fazer jejum, não estou dizendo que a gente não tem que orar, não tem que ter campanha, não tem que ter jejum, mas não tem que ter campanha, oração e jejum para querer contrariar a palavra de Deus. Para fazer com que o que nós queremos faça sentido, quando na verdade o que deveria fazer sentido é o que Ele tem para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor me livrou. Às vezes a moça está lá orando, e é só que agora foi por acaso, que eu olhei e foi a primeira pessoa que estava do meu lado, mas está orando por aquele jovem, por aquele rapaz, e ela está com o coração apaixonado, e eu volto a dizer, foi só uma coincidência, irmãos. Está lá orando, e está apaixonada, mas ela está buscando, e aí Deus vai mostrar na palavra, Deus vai usar os seus para dizer, não é isso, filha, não é isso que eu tenho para você. Ainda quando disser que não é esse, é mais fácil, mas quando disser não é isso, Senhor, eu vou ficar para titia. Existe vontade melhor do que a de Deus? Existe lugar melhor para se estar do que na vontade de Deus? E aí, como continuar orando quando a vontade dele nos contraria? Só tem um jeito, em humildade e fé. Senhor, eu me despojo do que eu entendo, eu me despojo do que eu sinto, porque fé não é o que eu sinto, fé é o que eu entendo, o que eu sei, o que eu creio. Quantos gatinho que já viraram um cavalo? Antes de casar é um gatinho, antes de casar é um fofinho, antes de casar é um amorzinho, e depois que casa, aí virou um cavalo, virou um burro, virou um jegue. Mas talvez quantas vezes será que na oração, porque se for buscar, Deus fala, Deus não está dizendo, se livra dessa bicharada. E às vezes a gente insiste na oração, que não, vou fazer campanha para mudar o coração de Deus. Não se faz campanha para mudar, Senhor, não, a campanha é para entregar o meu coração a Deus, é para entregar a minha vontade ao Senhor. O que Ele tem é melhor, o que Ele tem é maior, o que Ele tem é perfeito, o que Ele tem é bom, o que Ele tem é agradável, aleluia. Então não troque tudo isso, não troque. Esse homem está clamando, está uma oração, e volta a dizer, Tiago 5,16, a oração do justo é poderosa e eficaz. Deus dê graça e continue, tá bom? Não deixa descer para o coração.
Xereque, o xereque pode virar príncipe encantado, mas tem muito príncipe encantado virando xereque. Mas o que eu profetizo sobre a vida de vocês, jovens, meninas, solteiras, mulheres, jovens, meninos, homens solteiros, é uma mulher cheia do Espírito Santo, é um homem cheio do Espírito Santo. Isso, levanta a mão da irmã. Quer ser feliz? Mulher, quer ser feliz? Encontre um homem que ame a Deus sobre todas as coisas. Porque se ele amar a Deus, ele vai te amar com toda a intensidade, vai te respeitar, vai te amar como Cristo amou a igreja. Homem, quer encontrar uma mulher? Encontre uma mulher que ame a Deus sobre todas as coisas. Como não ser amado por alguém assim? Então, queridos, revendo aqui a nossa receita, os nossos ingredientes: humildade. Qual o lugar da humildade hoje na sua vida? Qual a porção de humildade você carrega no seu coração? Não aquela humildade que a gente fala, eu sou tão humilde que eu vou até escrever um livro, do orgulho que eu tenho de ser tão humilde. Eu sou tão humilde que eu chego a estar orgulhoso com a minha humildade. Às vezes a gente é assim, orgulhoso. Humildade, irmão. Tem gente provando de milagre em humildade. Tem gente provando de milagre, sem exercer autoridade, mas caminhando sob a autoridade. Provérbios 22, verso 4 diz assim, olha, a recompensa da humildade, tem recompensa. A humildade tem... No mundo você pode ganhar as coisas na força do braço, sendo turrão, sendo birrento, sendo brigão, mas no reino não. Às vezes a gente muda as configurações e a gente quer... Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. No mundo a gente quer tomar na marra, a gente briga por um cargo, por um valor, por um trabalho, por um serviço, a gente briga com a concorrência, a gente faz, não é isso? Não deveria, porque não existe uma vida lá fora e uma vida aqui dentro. Você não tem duas configurações, a gente não tem como andar em dois modos, é um modo só. Ou é nova criatura, ou as coisas velhas ainda não passaram. Então, às vezes a gente vem para o reino e quer viver assim, mas existe uma recompensa para a humildade. E olha só, Provérbios 22 e 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor. Que isso é lindo. Temor e humildade vão sempre andar junto. Aonde há temor vai haver humildade. E quanto mais humildade houver, mais temor existirá. Aonde não tem temor é difícil ter humildade, não tem como. Mas olha, ele está dizendo, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Pastor, tem problema ter riqueza? Se for na briga, na força do braço, tem. Mas se for recompensa da humildade e do temor do Senhor, desfruta. Porque essa recompensa, quando vem, permanece. Essa recompensa, quando vem, é para sempre. A recompensa que vem na força do braço, às vezes fica, daqui a pouco já não tem mais, e a gente tem que brigar de novo. Mateus capítulo 5, verso 5 ainda diz, bem-aventurados humildes. Olha, extremamente felizes são quem? Os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Segundo a fé é aquela que torna o cristão mais forte. A fé fortalece o cristão, capacitando a suportar as adversidades, o equipa para viver uma vida que agrada ao Senhor. 1 João 5 e 4, o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, dá glória a Deus, por favor. Quem é nascido de Deus, está pegando essa palavra, dá um aleluia aí, aleluia. O que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Efésios 6 e 16, esse homem, ele se despojou por um tempo da sua autoridade, mas Deus nos ensina a nos armarmos, a nos revestirmos da armadura. Cristão, crente que anda em fé, não anda de havaiana e bermuda florida, não, estou falando espiritualmente, irmão, agora vamos dizer pecado, não é, espiritualmente falando, você entendeu? Crente de verdade, cristão de verdade, anda com armadura, revestido com a armadura de Deus,
E ele diz, Efésios 6,16, além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Cristão, apaga a seta do maligno, não bota mais fogo. Crente de verdade apaga com o escudo da fé as setas do maligno, ele não alimenta elas. Quando chega num crente, aquela seta estava voando, ó, acertou um, acertou outro, mas de repente vai encontrar um crente verdadeiro, humilde, andando em fé, com o escudo da fé. Quando aquela seta encontra esse escudo, o que acontece? Ela é apagada, ela já não afeta mais ninguém. O papel do inimigo é lançar as setas, mas o papel do verdadeiro crente é pela fé apagar cada uma delas. Cada uma delas. Seja um crente que, quando até outro crente for usar de setas para te ferir, seja aquele que ele sabe, não, nesse a seta apaga. Nesse a seta não continua mais andando, aqui a seta acabou, não vai mais para frente, apaga. E terceiro, ele tem a misericórdia. Lucas capítulo 6 e verso 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Já observou que existe, é o dia das mães, mas me deixe falar dos pais, né? Existem muitas características do pai nos filhos, coisas que você fala, caramba, né? Alguém, você nunca encontrou ninguém, alguma pessoa que você acabou de conhecer às vezes, mas é da vizinhança, na igreja, seja lá onde for, você fala, cara, você não é filho de fulano, não? Porque você é tão parecido com ele, e a pessoa diz, é meu pai, porque o filho carrega as características do pai, o filho aprende com o pai, o filho tem, né, pega muita, e estou falando de coisa boa aqui, irmão, nós temos um pai que é Deus, Deus é o nosso pai, e o que ele está dizendo, assim como o pai de vocês não é orgulhoso, o pai de vocês não é autoritário, o pai de vocês não é rebelde, o pai de vocês é misericordioso. Sejam misericordiosos como ele é, né? Misericórdia, sejam misericordiosos assim como o pai de vocês é misericordioso. E o verso 13 termina então o texto dizendo, e o servo foi curado na mesma hora. O problema que antes era grave, a paralisia, e ele estava atormentado, mas houve ali um milagre, houve ali uma intervenção, houve ali um sobrenatural, e na mesma hora o milagre aconteceu, porque havia ali humildade, havia ali fé, havia ali misericórdia. Sabe, às vezes a gente pode dizer, eu frequento igreja há 20 anos, por que eu não mudei, por que a minha vida não muda? Porque a gente até vem, mas não vem em humildade, a gente até vem, mas não vem com fé, a gente até vem, mas não vem com misericórdia. Então está faltando esses ingredientes para o bolo crescer. Eu acredito que Deus está nos ensinando nessa noite. Ali nós encontramos todas essas características na vida desse homem, nos versos 8 e 9. Eu gostaria de pedir para você já ficar de pé, por favor. Nos versos 8 e 9 nós encontramos todas as características desse homem ali. A fé, a misericórdia, nós encontramos ali a humildade. Só que nós precisamos entender que o verso 8 e o verso 9 são resultado do verso 7. Porque a gente pode dizer, então quer dizer que é o que eu faço que vai produzir? Não, nunca foi. É o que ele fez que produz. É quem ele é que produz. No verso 7, depois no verso 6, o centurião dizer, eu estou com um servo doente, paralisado, atormentado. Ele está nesse estado. No verso 7, Jesus diz assim para ele, eu irei com você e o curarei. Olha Jesus dizendo, eu vou ir com você e eu vou o curar. Aquele homem era um gentil. Aquele homem provavelmente tinha uma outra, um outro estilo de vida. Aquele homem provavelmente tinha ali a sua tradição, tinha a sua nacionalidade, era outra. Mas diante do sofrimento, Jesus está demonstrando graça. Eu vou com você. A tradição não vai concordar com o que eu vou fazer, entrar na sua casa.
A tradição não vai autorizar o que eu vou fazer, mas eu vou com você e eu vou curá-lo. Porque Jesus não estava andando por tradição, Jesus estava manifestando a graça. Quando aquele homem recebe a graça, quantos aqui receberam a graça de Deus na sua vida? Como a gente corresponde com a graça? Humildade, fé e misericórdia. Quando eu entendo que a graça me alcançou, o que é graça? Eu não merecia. Eu não merecia que ele entrasse na minha casa. Eu não merecia que ele entrasse no meu coração. Eu não merecia que ele entrasse na minha vida. Mas ele entrou pela graça. Como eu correspondo? Com humildade.